Você está preparado para o reencontro que promete mexer com o Allianz Parque? E será que Zé Rafael, agora com a camisa do Santos, pode ser o grande vilão da noite? Hoje, Palmeiras e Santos se enfrentam em um clássico com peso de decisão. De um lado, o Verdão líder do Brasileirão, podendo abrir vantagem na ponta da tabela. Do outro, o Peixe pressionado, agora dentro da zona de rebaixamento, jogando pela sobrevivência. Zé Rafael, ídolo do Palmeiras, volta ao estádio onde viveu conquistas, glórias e história. Mas desta vez, ele veste branco e preto. E chega como destaque do time rival. Clima quente, pressão absurda, clássico valendo muito mais do que 3 pontos. Então, já comenta o placar desse jogo, deixa o like e vem comigo. Bora pro outro lado do clássico falar do Parmeira. Inclusive foi contra o Santos há 10 anos atrás, vencendo a Copa do Brasil, que a coisa começou a mudar. O Palmeiras saiu de uma desgraça e começou essa época vencedora. A gente preparou uma matéria para falar disso para vocês. Até sorri, né, irmão? Sabe aquelas entrevistas de emprego? Quando o recrutador olha no fundo dos seus olhos e lança a pergunta: como você se imagina daqui a 10 anos? Eu queria ser um mosquitinho na sala para ouvir a resposta do Palmeiras de 2015. Tá faltando gol, raça não. Será mesmo que o clube imaginou tudo isso? O clube vinha de anos turbulentos, com problemas financeiros e de gestão. Em campo, queda à Série B em 2012, acesso com título em 2013 e uma quase queda de novo em 2014. Um novo rebaixamento em 2014 e com certeza a gente não teria o título de 2015, o título de 2016, né? O processo ficaria todo atrapalhado e provavelmente a gente recuaria alguns anos, né? O novo patrocinador Master. Em 2015 entrou dinheiro no cofre, rolou uma reformulação no elenco. Depois de perder a final do Paulistão contra o Santos na Vila Belmiro naquele ano, o Palmeiras reencontrou o Peixão na decisão da Copa do Brasil, mas dessa vez na sua casa. Título na mão e o começo dessa década de ouro. Eu era, acho que, um dos únicos que estava em 2013, em 2014, 2015 e migrei para 16, 17, 18, até 19. Um goleiro decidir um título batendo pênalti também é outro simbolismo, mas longe de mim ser qualquer protagonista em virada de chave. É por tudo isso que o clássico contra o Santos é tão simbólico. O Palmeiras tem uma larga vantagem nos confrontos dessa década. Quando chega essa parte da competição, é muito complicado. Enfrentar as equipes que estão ali embaixo também lutando pelo rebaixamento. A gente vai dar o nosso máximo aí para fazer os 3 pontos e seguir na liderança da competição. Hoje à noite não é exatamente uma final de campeonato, mas está valendo o título. É jogo a jogo e nós temos muitas possibilidades e muita ambição nesta competição. Líder do Campeonato Brasileiro! Impressionante essa virada de chave em 10 anos, né, Show? Impressionante, hein? Quanta história, né? Nos últimos 5 anos, por exemplo, o Palmeiras nas cabeças dos principais campeonatos. Impressionante. E hoje, muito favorito? Dá demais. Demais, assim. Eu tô preocupado com meu pai, que é santista. Ladeira pro Santos? É subida, pai. E de costa ainda, hein? Mas... 9,5. Talvez o mais otimista dos palmeirenses não imaginasse que esse cenário estaria chegando no dia do jogo contra o Santos. Olha, entramos antes do jogo começar, estamos na liderança. A gente pode perder o jogo, claro, mas se a gente ganhar, vamos entrar aí na reta finalíssima com 3 pontos de vantagem e 2 vitórias a mais, se tudo correr bem. Faz diferença. Faz diferença porque aí você fica com uma rodada a menos, né? Para o Palmeiras vai faltar uma a menos do que vai faltar para o Flamengo. E mais do que isso, a vitória hoje, ela tem uma importância que vai além dos 3 pontos e da diferença que aumenta um pouquinho. É exatamente essa sensação que vai passar para o adversário de que, cara, se continuar nessa toada, não vai dar. Que eu senti um pouco ontem na fala do Felipe Luiz e no vestiário do Flamengo, entendeu? Então, este é um jogo chave. É difícil dizer, né? São 38 rodadas. Qual é o jogo mais importante? Talvez o último. Se precisar de um empate, você entra lá, joga contra o Grêmio, empata e acabou, ganhou o campeonato. Mas este jogo, ele tem um componente que vai além, a meu ver, dos 3 pontos e das 4 linhas. Que é dizer ao mercado, como gosta de dizer o Arnaldo, aos players,
que vai ser mais difícil do que se imaginava. Lembrando que o Flamengo se comportou muito bem, não tinha nenhuma preocupação com a arbitragem. Abate Abel era o melhor árbitro da história do futebol brasileiro. Tanto é verdade que o Flamengo tem como time da Série A o que o Abate Abel mais jogos apitou, até que chega o jogo contra o Bahia. Ali a coisa desanda de vez, né? E depois vem a história da Libra, né? Da Libra, né? A questão Palmeiras e Flamengo. E o Flamengo, eu estou dizendo faz um tempo já, se você pegar um recorte aí de 10, 12 jogos, o Flamengo não está conseguindo manter consistência. O Palmeiras também perde jogos nesse período, perde, mas o número de vitórias é muito grande. A recuperação muito mais rápida. Exatamente. Então, o jogo hoje, ele vale um pouco mais do que está colocado 3 pontos, uma vantagem, uma vitória. Para mim, esse é um jogo chave para você também colocar para o adversário que, tá complicado. Porque se o Palmeiras empata, o Flamengo renova o ânimo. Sim. O Palmeiras perde mais ainda. Sim. Mas se o Palmeiras ganha, cara, o treino de amanhã, ele vai ter que ser, vai ter que ter muita conversa do Felipe Luiz para não perder o foco, vai ter que ter um trabalho mental muito forte, jogadores experientes vão ter que entrar em cena, né, para poder liderar os jogadores do Flamengo, né, mesmo tendo um adversário, na minha visão, mais acessível no fim de semana que o Palmeiras, que o Mirassol lá não perdeu de ninguém. Esse é outro jogo, esses dois jogos são fundamentais, porque eu imagino que o Palmeiras vai perder pontos para o Santos na Vila. Porque na questão não é nem diferença entre os times, é desespero, é time focado. O Santos na Vila é clássico, entende? Então, acho que esses hoje, fundamentalmente, e contra o Mirassol. Vessa, você que falou no começo, mas vale tocar nesse ponto, né? O Palmeiras é como se ele hoje tivesse uma arma psicológica para ele. Ele vence e aí ele, de alguma forma, dá uma arriada no pneu do Flamengo. E tem uma chance ótima jogando contra um time desesperado que é o Santos. Porque você, quando... a impressão que dá é que o Palmeiras vence um jogo e ganha de 2 adversários. Ele vence um jogo e ganha de mais 2. É sempre o da vez e o Flamengo. É sempre o da vez e o Flamengo. Porque assim é o pontos corridos quando tem 2 times ali, cabeça a cabeça, e os 2 vêm assim desde o começo. E o pior, no caso, para o Flamengo, é que o brasileiro foi tratado como uma enorme prioridade desde o começo. Aliás, eu acho que fazia alguns anos, o Arnaldo vai ter melhor isso de cabeça, há quanto tempo o Flamengo de verdade falava assim, essa competição eu vou cuidar e vou tratar dela de uma maneira decente, a ponto de colocar o time reserva contra o Central Córdoba numa Copa Libertadores, porque a prioridade é o brasileiro e acabou. Aquela vez surpreendeu todo mundo, mas tinha um recado ali. Então, no ano que você mais foca, depois de muito tempo, que você mais foca na competição, e você rema, e alguém não deixa você ser ultrapassado, não deixa você ultrapassar, não deixa você ser de verdade o protagonista do campeonato, aquilo ali é muito duro, cara. Aquilo no psicológico, no pontos corridos, ele vai te desgastando, vai te desanimando. É claro que tudo pode mudar. Se você, por exemplo, hoje tem a vitória do Santos, que eu acho muito improvável, ou até mesmo empate, mas principalmente a derrota, você vai falar assim, opa, tirei um ponto. Aí a partir de amanhã a gente vai estar falando outra coisa. Mas o que dá para dizer no pré-jogo é simplesmente isso. O Palmeiras vai lá, vai aumentar, tal. Lamentação do rubro-negro já é. Desde ontem, você lia na rede social, puta, amanhã vai abrir mais. Amanhã não tem jeito, amanhã abre mais. Por conta da situação do Santos. É clássico, mas a situação do Santos é a que é. Ainda mais essa freguesia do Santos, que é um negócio impressionante diante do Palmeiras, né? O brinco da maldição de 2014, ela segue intacta desde aquela última rodada, que o Santos poderia ter rebaixado o Palmeiras se deixasse a rivalidade tomar conta,
não deixou, o Palmeiras não caiu, e aí a partir de 2015 vem destruindo o Santos por onde ele passa, Libertadores, Copa do Brasil, Paulista, Brasileiro de pontos corridos, e essa maldição de 2014 ela segue intacta. Por isso que hoje pouca gente acredita que o Palmeiras vai perder ponto. Então é duro, cara. No psicológico dos pontos corridos, quando você pega um adversário que não vai dando brecha, aquilo vai te jogando para as cordas, e eu sinto isso. Pode mudar daqui a pouco? Pode. Mas isso vai depender muito mais do Palmeiras do que, sinceramente, do Flamengo. Ó, a situação para mim do Flamengo é... Eu adoro viajar nas férias, né? Eu gosto de ir pra praia e o que acontece? A gente vai viajar no sábado, então sexta-feira o carro já tá tudo prontinho, porta-mala feito. É só acordar cedo, né? Botar os cachorros no carro, a Renata, e vamos embora. A sensação é a seguinte: você deixa tudo pronto, tudo preparado, tem 2, 3 coisinhas de geladeira para pegar, chega na garagem, tudo pronto, o pneu tá arriado. Tem que tirar tudo do carro outra vez, sobe os cachorros. Isso. Pega o café da manhã que estava na mão da... café da manhã que estava na mão da Renata, pãozinho. Cai de e sobe, vai tudo para trás, tem que tirar tudo, né? Trocar o pneu, ir no borracheiro, arrumar o pneu, que você ia sair 6 da manhã, você vai sair às 9. Você vai perguntar, eu vou sair hoje mesmo, depois eu vou deixar para amanhã. Vou deixar para amanhã, exato. É isso. Entendeu? É isso aí. Olha, se tem uma coisa que é raro nesse Palmeiras do Abel, é nessas horas que ele precisa fazer alguma coisa, ele não fazer. É muito raro. Né? Então hoje o que ele precisa fazer? Ele precisa ganhar. Sim, precisa sim. Se ele ganhar, ele fica numa situação muito boa. São raras as vezes em que ele não fez isso, né? Até por uma questão mental e tal. Eu acho que hoje é o time mais, até pelo método de trabalho do mesmo cara em 5 anos, é o time mais decifrável que a gente tem, né, no futebol brasileiro. Então, uma das questões que nenhum outro tem, a capacidade de se regenerar rapidamente. E o Palmeiras não tomou só uma bordoada, ele tomou 2 na mesma semana, em 4 dias, né? Ele perdeu o confronto direto com o Flamengo e perdeu de 3 da LDU. Mas o Palmeiras não esmoreceu, né? Antes de reverter com a LDU, ele não abriu mão do brasileiro. Ele ficou com aquele jogo com o Cruzeiro, né? E que poderia ser mais complicado se o Palmeiras perdesse. E aí colocaria o Cruzeiro de fato, e por pouco não perdeu. Né? Mas aquela foi uma demonstração de força. E o Abel ali, acho que o Palmeiras e os jogadores entenderam que empatar era uma ótima alternativa. O Palmeiras não podia perder aquele jogo, né? Que era o pós-LDU, entre a volta da LDU. E para mim o Campeonato Brasileiro se decide naquele final de semana, na minha impressão. Na estratégia dos dois entre os jogos da Libertadores. Só que o Palmeiras estava mais machucado que o Flamengo, concordo? O Flamengo vinha da 3ª vitória seguida, recuperado da data FIFA. E aí acho que vai muito da experiência do clube, do treinador, das questões todas da instituição com as competições, né? E de lá para cá, com estratégia. E aí, acho que aí o Felipe pressionado começa a errar mais, o Flamengo começa a errar mais, o Palmeiras com foco começa a acertar mais. Claro que a virada sobre a LDU descompensa toda a balança, ainda mais. Mas se você reparar, no final de semana seguinte à classificação da Libertadores, dos dois, a estratégia do Palmeiras foi de novo melhor que a do Flamengo. O Abel... o time reserva inteiro lá em Caxias, dane-se. Porque desta forma, em algumas partidas, arriscando tudo, você pode ganhar e ganhar jogadores. O Felipe não arriscou, ele perdeu e perdeu os jogadores. Perdeu o jogo e os jogadores, né? Então, se não, o Bruno Rodrigues, o fulano, o cara lá, o Emi Martins, os fulano lá, o Kelvin voltou, o Kelvin estava queimado, o outro lá... O Felipe Luiz, ele não ganhou o Juninho, ele não ganhou o fulano, não ganhou o Michael, ele só desgastou os titulares e perdeu o jogo em Fortaleza. Para mim é muito difícil a reversão a partir disso aí. Hoje, o cenário
óbvio é a vitória. E o Mancini, ele está projetando certo. Ele está projetando a vitória hoje, mas com uma armadilha, um clássico. A responsabilidade está toda no Palmeiras, o Santos desesperado. Ele está projetando o fim de semana dificílio com o Mirassol e está projetando a Vila difícil. E mesmo assim, o Palmeiras manteria, em tese, a vantagem, com o Flamengo tendo 2 jogos obrigatórios pela frente. Né? O Flamengo tem Santos e Sport sem poder escorregar. E o Palmeiras tem agora uma confiança, e mais, tem mais jogadores para utilizar, para revezar, para trocar. Que time o Palmeiras vai escalar na data FIFA? Vai ser um time bom. Vai ser um time confiante. Os caras recuperaram força, os reservas recuperaram força. O Jeff Té pode jogar, o Kelvin pode jogar, o Bruno Rodrigues pode jogar, Bruno Rodrigues pode jogar, qualquer um pode jogar. No Flamengo ninguém pode jogar mais. O Alan não vai ser convocado, o Veiga não vai ser convocado, o Andreas não foi. Veiga, outro cara recuperado, o Veiga. O Andreas não foi, o Felipe Anderson também não. Não é que é um desespero total. O Maurício também não. Então você começa a pensar num time bom. Gente, olha, eu tenho 58 anos de idade e de Parque Antártica desde os 7. Tá? Eu não estava no Allianz, eu estive no Allianz em vários momentos, os mais difíceis. Tem o que aconteceu na final da Copa do Brasil contra o Santos, que ali foi uma coisa, aquela catarse fora do campo. E se bobear, tinha sei lá quantas mil pessoas fora do Allianz Parque. O que aconteceu quinta-feira no Allianz Parque não é normal. Veja, o Allianz tem a gente falou aqui várias vezes de divisão, torcida, os caras, né, uma parte xingou a Abel, outra parte aplaudiu. Tem uma parte do estádio que são as cadeiras cativas, né, que é o ingresso super mais caro. E os relatos, cara, das pessoas, eu estou pegando gente muito próxima minha que estava no estádio e que jamais viu o que aconteceu com a torcida em pé o tempo todo, inclusive os velhinhos, os senhores que ficam lá. O Palmeiras tem muito dessa coisa, né? Das cadeiras cativas que foram preservadas, são pessoas com mais idade, que às vezes se queixam muito de ficar em pé, porque tem dificuldade. E o estádio pulsou no intervalo. Me lembrou Santos e Fluminense, quando eu estive lá no Pacaembu, naquele dia que o Cabralzinho não leva os jogadores do Santos para o vestiário e deixa os caras no campo, e faz a preleção no campo, naquela virada do Santos sobre o Fluminense, o Santos do Giovani, né? Depois o Santos perdeu o título para o Botafogo. Mas, então, hoje nós vamos ter possivelmente um recorde de público, porque é torcida única, né? Vai estar muito cheio o estádio e vai estar com essa pegada, sabe? Com esse jeito de todo mundo estar com o time o tempo todo. Vai ser uma pressão enorme para o Santos, cara. Vai ser uma pressão enorme para o Santos. Vamos colocar o provável Palmeiras, que vai entrar em campo hoje. Tá lá. Carlos Miguel, outro que... não é, chama gol, é não sei o quê. Tá resolvendo, tá pegando pra caramba. Baita goleiro, cara. Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Bruno Fux, Andreas Pereira, Maurício, Alan, Flaco Lopes, Vitor Roque. É isso, Massa? Eu tenho ainda duas questões aí. Seria o Maurício na direita, na vaga do Alan, e o Sousa do lado esquerdo, né? Acho que o Felipe Anderson pode jogar também na vaga do Maurício. E o Maurício aqui pelo lado direito, ele guardaria o Alan e o Veiga, né, para o banco de reservas. Enfim, e o Sousa também. São só essas duas situações que eu acho que pode mudar. O Palmeiras fez um treininho agora de manhã, né? Deve ter feito, não consegui falar ainda, mas não acho que vai ter muita mudança aí, não. Tá? Isso aí é o melhor que o Palmeiras pode escalar, certo? Não. Fica até difícil de colocar, né? Não, porque... eu quero dizer, acho que eu me expressei mal. Eu quero dizer o seguinte, não tem, o fulano não pode jogar. Quem não pode jogar é o Paulinho e o Everton e o Lucas Evangelista. Isso. São esses caras. Mas esses caras
Então é Aliás, o máximo que o Palmeiras pode, é o máximo que o Palmeiras pode escalar, isso que eu quero dizer. Né? Sim. Você pode escolher, preferir um ou outro, mas tem essa o turma que Aníbal está aí, suspenso esses 11 e tal. que estão aí, são os caras. O que eu vou falar é o seguinte, queria que vocês comentassem, viu, Vessa? Se você pegar o máximo que o Flamengo pode escalar hoje, não fica um pouco... o que o problema é que o Flamengo pode escalar hoje, considerando que os caras estão machucados e não sei o que e tal. O time do Palmeiras parece com uma diferença maior do Flamengo do que já teve. O problema é esse aqui, ó. A mente. Não, maior. Tô falando assim. Então, quando você olha um time e olha outro... A mente e a perna. Então, são as coisas relacionadas, né? O Flamengo, se você reparar, a cada jogo ele tem mais baixas. Isso. Mais baixas. Pela mente, pode ser a mente do Plata, pode ser as pernas do Jorginho. E sim, o Palmeiras tem mais opções hoje. Não é, Vessa? Olha, eu não tinha parado para pensar nessa linha aí que você tá dizendo, aí, que faz a gente refletir. Mas eu acho que você tem razão. A distância realmente aumentou aí nessas últimas semanas. Tô meio sendo pego de surpresa com a pergunta, confesso, porque eu não tinha feito essa reflexão, não, mas o contexto agora, todo. Fiquei pensando, fiquei olhando e falei, mas peraí, deixa eu pegar o time do de Flamengo. Brasileiro, de tudo que tá acontecendo jogo a jogo e tal, olha, pior que é verdade, hein? O que é outra boa notícia pro Palmeiras. A gente tem o time do Santos. Então vamos pôr o time do Santos aí, que vai tentar segurar o Palmeiras. Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Alexis Duarte e Souza. João Schmidt, Zé Rafael, Vitor Hugo, Rollraiser, Barreal e Lautaro Dias. É aquela história. Neymar nem relacionado. Mas é aquela história, é o time mais fraco que o do Palmeiras. Isso tal, um tá lá embaixo, outro tá lá em cima. Mas, nome por nome, deveria estar aí, aonde está? Não, de jeito nenhum, cara. Não é louco isso? O time é bom, cara. O time é bom, o goleiro é bom, o Adonis Frias é bom zagueiro. O João Schmidt eu queria lá no Porco. O Zé Rafael, nem preciso falar. O Rollraiser. Tá, eu gosto do Lautaro. É um bom time, cara. É um bom time. O Igor Vinícius não é um lateral desprezível para o time brigando para não cair. Agora, eu sei que, tudo bem, ele não gosta do sintético, é difícil, fez campanha contra. Mas, cara, o Neymar se não é o maior, porque existiu o Pelé, mas talvez o segundo, terceiro, sei lá, tá entre os 10 maiores jogadores que passaram pelo Santos, o cara tá aí. Tem um efeito claro aí. O cara não tinha que jogar de qualquer forma. Relacionado, ele tinha que ir pro jogo, mas talvez nem para entrar. Mas ele tinha que estar lá do lado do Vovô, lá, é tá isso vendo? aí, ó. Tá lá. Exatamente. Podia E tá outra lá, coisa, dando água pro com cara. o Neymar relacionado e no banco, obriga o Palmeiras a fazer algo mais. E rápido. Nem que ele fosse fazer o papel do Cristiano Ronaldo. Exato. Final da E Eurocopa. rápido. Tá aqui falando, galera, vamos aí. Papel de liderança, exercer papel de liderança. Coisa que ele nunca fez. Né? Então também a gente Só uma coisa, errado. deixa eu dar um contraponto. Diga. No Paulista, contra o Corinthians, ele estava sem condição. E ele, na teoria, ficou no banco. O Santos não avisou a torcida começou, durante o jogo, a reclamar, tá perdendo, por que ele não entra? Não entra. Na teoria, ele poderia entrar para bater pênalti, porque era a semifinal do Campeonato Paulista, mas ele até então, o clube não tinha informado direito o torcedor, que depois ficou bravo. O que eu estou imaginando se leva, vai ter que colocar. O contexto vai pedir o jogo para ele. E aí eles não vão querer colocar por causa do sintético. Então você já nem leva. Para a torcida não ficar brava do lado de fora. Tá perdendo o jogo e você não vai pôr? O que ele tá fazendo aí? Então quer saber? Vamos tirar ele. Nem relaciona, porque ninguém enche o saco da gente depois de não ter colocado o cara. Eu acho que é por isso, entendeu? Pode até ser. Agora, agora nessa situação desesperadora, o Santos está na zona de rebaixamento, não dá. E assim, né? Tem uma diferença do Paulista, você lembrou bem, boa lembrança, porque era um clássico fora de casa com torcida única, não tinha torcedor do Santos, mas a encheção geral, tal, enfim. Mas ele estava, naquela ocasião, literalmente contundido sem condição de jogo. Ele não está contundido. Né? Ele jogou bem os minutos que atuou contra o Fortaleza, que a gente está vendo. E bem.
Não foi só a paradinha na... Então, que fosse para alguma situação. Se o Santos estiver perdendo de 3-0, não adianta. Mas se tá 1-0, faltam 10 minutos, ele não pode jogar 10 minutos 10 minutos que sintético? seja. Todo campista, como Andréas Pereira dominou o meio-campo no Palmeiras e ganhou esse rótulo. Jogador é um dos que mais percorrem o campo nos jogos, ultrapassando os 10 quilômetros e vai se consolidando cada vez mais sob o comando de Abel Ferreira. Por que o Andréas chegou e parece que as coisas funcionam? Porque ele conhece isso. Não vou ensinar nada agora. A declaração de Abel Ferreira no meio de setembro ganha mais força a cada jogo do Palmeiras. Titular absoluto desde que foi contratado, Andréas Pereira se tornou o todo-campista do time e tem feito a engrenagem funcionar muito bem. Em seus 2 meses de Verdão, o jogador atuou em todas as funções do meio de campo. Na vitória por 4-0 sobre a LDU, que garantiu o Verdão na final da Conmebol Libertadores, ele foi primeiro volante e deu conta do recado. Logo que chegou, porém, Andréas teve a responsabilidade de ser armador. Com Lucas Evangelista em alta na função de segundo volante, o reforço foi adiantado por Abel Ferreira. A grave lesão de Evangelista, porém, fez Andréas Pereira recuar. Sem uma peça de reposição para ser segundo volante, ele foi escolhido. Mais distante da área adversária, o jogador tem sido o responsável por organizar o meio e é quase intocável no time titular. A atual condição é pela alta capacidade de jogar em qualquer função e também pelo vigor físico. Nos últimos 3 jogos em que atuou por 90 minutos, LDU, Cruzeiro e LDU, Andréas superou a marca de 10 quilômetros percorridos em campo. Nos 4-0 sobre o time equatoriano, na última quinta-feira, por exemplo, ele chegou aos 10,7 quilômetros percorridos e foi um dos líderes no quesito. Por causa disso, ganhou um descanso contra o Juventude e só entrou nos minutos finais. Andréas Pereira está numa espécie de início de temporada, já que esteve de férias no futebol inglês desde junho. Entre seu último jogo pelo Fulham e o primeiro pelo Palmeiras, foram 4 meses de descanso. Nesta quinta-feira, diante do Santos, no Allianz Parque, às 21h30 de Brasília, ele vai para a sua 15ª partida pelo Verdão e vai se consolidando cada vez mais como o dono do meio de campo.